Olá, galera! Estamos entrando agora em estatística, né? Mais precisamente, medidas de tendência central. Dentro da medida de tendência central, estaremos estudando média aritmética simples, média aritmética ponderada, moda e mediana, tá? Esse assunto, vocês vão lembrar, né? Que já foi algo visto lá no 7º ano e também no ano passado, tá? E agora estamos vendo mais uma vez, ok? Bom, na média aritmética simples, o que a gente deve fazer? A média aritmética simples vai vir representado por x com uma barrinha, tá? Onde a gente deve somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que temos, tá? No caso, a gente vai somar todo mundo aqui, ó. Vai colocar 2 mais 4, mais 3, mais 6, mais 4, mais 8, mais 7, mais 5, mais 9, mais 2. Dividido pela quantidade de elementos que temos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 elementos. O que a gente faz? A gente soma todo mundo daqui, tá? Somando todo mundo, eu tenho resultado igual a 50 e dividimos por 10. Então, 50 por 10, nós temos 5. Quer dizer, qual é a média aritmética desses números aqui? 5, tá? Aí aqui nós temos um exemplo, né, uma tabela que apresenta a distribuição de salários de uma pequena fábrica. Vamos determinar a média salarial dos funcionários dessa fábrica. Bom, observe que a coluna que indica os salários, essa daqui, ó, tá? Ela se refere aos salários individuais e, portanto, o número de funcionários indica quantas vezes cada valor de salário deve ser considerado para efeito de cálculo de média, tá? Então, 20 funcionários recebem 480, né? 20 funcionários têm um salário de 480, 15 funcionários têm o salário de 920 e 4 funcionários têm salário de 1.400 e, por último, um funcionário tem o salário de 2.500, tá? Isso significa que os valores 20, 15, 4 e 1 representam os pesos no cálculo dessa média, tá? E depois a gente vai dividir por essa soma dos pesos. Então, indo para a prática, como ficaria isso, né? Nós faremos o seguinte. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui. 20 vezes 480, mais 15 vezes 920, mais 4 vezes 1.400, mais 1 vezes 2.500, dividido pelo somatório dos pesos. Então, 20 mais 15 mais 4 mais 1. Vamos multiplicar 20 vezes 480, 9.600. 15 vezes 920, 13.800. 4 vezes 1.400, 5.600. E 1 vezes 2.500, 2.500. Dividido, somando todo mundo aqui, 40, tá? Então, quer dizer que 9.600 mais 13.800 mais 5.600 mais 2.500 vai dar 31.500, dividido para 40. Qual é a média do salário? 787,5, ou seja, a média salarial é de R$ 787,50. Então, assim, calcularemos uma média aritmética ponderada. E agora, entrando em mediana, o que seria a mediana? A mediana é o valor que ocupa exatamente a posição central, né? Então, quer dizer, são dados, né? E a gente precisa colocar esses dados sempre em ordem crescente, também chamado de row, tá? Sempre quando vocês visualizarem a palavrinha row, é para vocês colocarem os dados em ordem crescente. Então, mediana, viu os dados, colocar sempre em ordem crescente. Então, colocar sempre
Os dados devem ser colocados sempre em ordem crescente, tá? E isso também pode ser chamado de rol, tá bom? E aí, galera, vamos supor, eu tenho aqui 120, 100, 120, 160, 150 e 130. Primeira coisa, é notório a gente enxergar que esses dados não estão em ordem crescente. E se eu quero calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem crescente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 100 é o primeiro, depois vem 120, depois 120 de novo, depois 130, 150 e 160. Os dados estão, né, em ordem crescente. A quantidade de elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é par. Então, quer dizer, eu tenho uma quantidade de elementos que é par. Sempre que for par, o que eu tenho que fazer? Pegar os dois termos que estão aqui no meio e fazer uma média. No caso, eu faço 120 mais 130 dividido por 2. Por que por 2, professora? Porque eu tenho dois elementos. Então, 120 mais 130 dividido por 2. Vai ficar quanto? 250 dividido para 2, que vai dar 125. Então, quem é a mediana desses dados que foram dados? A mediana é igual a 125. Agora, vamos supor que a quantidade seja ímpar. Vamos colocar aqui 150, 120, 160, 140 e 120. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. 120, 120 de novo, depois 140, 150 e 160, né? A gente consegue ver que essa quantidade de elementos aqui, a quantidade é ímpar. Eu tenho o quê? 5 elementos. Se eu tenho 5 elementos, basta eu observar quem está no meio. Quem é que está no meio? O 140. Então, a mediana é igual a 140. Quando é ímpar, é só visualizar o do meio. E quando é par, a gente pega os dois do meio, soma e divide por 2. E aí, encontra a mediana. Agora, vamos falar em moda. Moda, galera, na matemática, né, é o termo que mais se repete. É aquele dado que ele mais se repete, né, que tem maior frequência. Então, a gente pega esse dado e diz que ele é moda. Ah, professora, tem como acontecer assim, não só uma moda, acontecer 2, acontecer 3? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? A gente vai tirar a moda, observar a moda, aquele termo que mais se repete. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar uns salários aqui de uma determinada confecção. Vamos supor que seja 790, 790, 850, 850, 850. Esses dados já estão organizados, tá? 1150, 1150, 1500 e 2000, tá? A gente consegue enxergar aí, galera, tá? Que o termo que mais se repete é quem? O 850. O 850, ele se repete 3 vezes. Então, eu posso dizer que a moda é igual a 850. É o termo que mais se repete, tá? Vamos supor, se eu colocasse assim, ó, exemplo, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Nós temos aqui que o 2 se repete 3 vezes e que o 3 se repete 3 vezes, tá? Então, a moda nesse caso é 2 e 3, tá bom?
Então, assim, não precisa... eu vou colocar 2 ou eu vou colocar 3. Não tem ou, tem e, tá? Você vai colocar os dois. Então, moda é isso. Moda é o termo que mais se repete. E a moda, a gente não precisa organizar, tá? Por acaso que os dados foram dados, né? Foram dados em rol. Mas na moda não é preciso, não é necessário ficar em ordem crescente, ok?